Olá, bom dia a todos e a todas. Aqui fala o professor Alex, do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, do campus da cidade de Aparecida, para um projeto de extensão Geotecnologias na Rede. Hoje, o nosso vídeo apresentará uma prática de levantamento topográfico de uma poligonal com pontos com intervisibilidade a partir do método da irradiação. Vem com a gente! Bem, na sequência então, o método da irradiação, nós estacionamos o equipamento em uma única vez, num único ponto, e vamos então executar a leitura do ponto 1, ali, esse poste, junto o ponto 2, aquela pilastra, e o ponto 3, aquela árvore, e o ponto 4, o canto do portão, certo? O primeiro passo, então, é zerar o equipamento no norte. Então, nessa direção, naquele poste, segundo poste, nós vamos zerar o equipamento, zerar no norte, para calcular o ângulo horizontal. Em seguida, estaremos realizando a leitura do primeiro ponto a partir do momento em que zeramos o azimuth. Neste ponto, faremos a leitura com a baliza e posteriormente com a régua para obtenção dos fios estadimétricos, para depois fazer o cálculo das distâncias utilizando a fórmula correspondente, a equação. Esse procedimento será repetido nos 4 pontos. Continuando, o próximo passo é zerar o equipamento no ponto 1, que acabamos de coletar, para a realização da leitura do ângulo horizontal orientado no ponto 2. Bem, na sequência o equipamento está zerado no ponto 2, vamos fazer a leitura do ângulo horizontal no ponto 3 e mais a leitura dos fios estadimétricos. Bem, finalizando, nós vamos fazer a leitura do ângulo do ponto 3 para o ponto 4 e mais as leituras dos fios estadimétricos. Então, dando continuação ao nosso trabalho, agora em escritório, aqui no LAPIC, no campus Samambaia, temos aqui uma planilha simples, tá? Existem vários tipos, nós vamos adotar esta, em que nós temos o ponto, os ângulos verticais, fio superior, fio médio, fio inferior. Aqui em pontos nós temos os nomes dos pontos. Em ângulo vertical nós temos o ângulo lido pela luneta, no V. Lembrando, aqui ele está o único ângulo porque a área era muito plana e nós não precisamos, não foi necessário alterar esse ângulo. Isso aqui são as leituras do fio superior, fio médio e fio inferior. Lembrando que a soma desses dois dividido por 2 tem que dar esse valor. Bem, o passo 1 então é o cálculo da distância horizontal. Que distância é essa? A distância entre o ponto onde o teodolito estava estacionado e os pontos irradiados. Então, dH do P para P1, nós usamos esta equação. 100 é a constante estadimétrica, vezes H. Em alguns livros você vai ver essa equação. dH é igual a 100, que é a constante estadimétrica, vezes H, vezes cosseno de alfa ao quadrado. Lembrando que H é Fs menos Fi, fio superior menos fio inferior. Então, aqui 100 vezes o nosso fio superior menos o fio inferior, multiplicado pelo cosseno de alfa. Alfa é o quê? Na visada ascendente é o ângulo lido menos 90. Tá? Então está aqui o ângulo lido menos 90 dá esse valor. Então, de P para P1 deu 13,799, de P para P2 14,899, de P para P3 9,399 e o ponto próximo, mais próximo, de P para P4 6,99.
Próximo passo então, passo 2, né? Cálculo das distâncias horizontais entre pontos. Vou dar uma explicada aqui no nosso croquis. Então nós estacionamos o teodolito aqui nesse triângulo, tá? Olhamos para o norte e irradiamos o ponto 1 a uma distância de 13,799, o ponto 2 a uma distância de 14,899, o ponto 3 e o ponto 4. E nós os denominamos assim: DP, P1 para P para P1, P para P2, P para P3, P para P4, certo? E P4 para P1, ou P1 para P4. Bem, como eu disse, nós precisamos então identificar a distância entre P1 e P2, P2 e P3, P3 e P4, P4 e P1 para a gente ter os lados da nossa poligonal. Bem, qual é a solução matemática mais simples para o cálculo desses lados que eu fiz referência? É a lei dos cossenos, né? Sabemos que num triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro, daqui, menos o dobro, né, do produto dessas medidas, vezes o cosseno do ângulo que formam entre eles, que no caso aqui é beta. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, vezes C ao quadrado, menos 2, que multiplica B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo. Desenvolvendo aqui, conforme a nomenclatura que nós usamos, sabemos que a P1, P2 ao quadrado, aqui, é igual a P, P1, que é 13, aqui ao quadrado, P, P2, que está aqui ao quadrado, menos 2 vezes 13, vezes 14, vezes cosseno de 34 de 17,49. Lembrando que 34 é esse ângulo, está aqui, 34. Esse outro ângulo é 99, esse outro ângulo é 57 e esse ângulo maior é 191. Então isso é importante. Então, como era ao quadrado, passamos aqui a raiz e temos como solução para a distância de P para P1, 8,527, de P2 para P3, 18,851, de P3 para P4, que é a menor distância, 8,052, e essa distância mais longa de P4 para P1 ou P1 para P4, 20,014, certo? Então, nesse momento, temos os lados dessa poligonal.